Amanhã, no Rio de Janeiro, tem o Flamengo sob pressão, enfrentando o Coritiba. Sem Diego. Sem Diego poupado. Aí sai a lista dos jogadores relacionados pelo Zé Ricardo. Ele deixa de fora o Ederson e o Conca. E o torcedor do Flamengo vai às redes sociais e aproveita para malhar ainda mais o Zé Ricardo. O que mostra o tamanho da pressão que ele vai enfrentar dirigindo o Flamengo contra o Coritiba. E o Flamengo com a necessidade da vitória sem esses jogadores. 2 por opção do Zé Ricardo e o Diego. É lógico, existe ali por trás um departamento médico, um departamento físico, né? Sim. Que são capazes de determinar que jogador... Como você disse, tirou tudo. Tirou você tira no sangue e sabe que tipo de rendimento o jogador pode ter ou não dentro de campo. Mas que a pressão é muito grande, né? E que as vaias foram absolutamente sensíveis depois do empate com o Palmeiras na quarta-feira, Foram, a pressão foi muito grande em cima da diretoria, a pressão foi muito grande em cima do Zé Ricardo. E acho que, assim, a entrevista do Bandeira acaba mostrando que ele sentiu o baque, né? Por mais que ele tenha tentado jogar toda a questão para cima da arbitragem, toda a responsabilidade para cima da arbitragem, eu acho que a própria reação dele acaba demonstrando que o peso ele está sentindo. Fato é que ele foi muito convicto, quer dizer, em nenhum momento ele discutiu ou aventou a possibilidade da troca de técnico. Em que pese o fato dele ter, acho que dado uma entrevista fora dos padrões, até que são os padrões dele, embora não seja a primeira vez, né? É engraçado, porque o Bandeira, ele tem 2 módulos de entrevistas. Um é um módulo em que ele fala muito pouco. Fala quase nada. É sempre muito solícito e a gente elogia essa postura do Bandeira de sempre estar à disposição, né? Acho que não só da ESPN, de todas as TVs. É um presidente que, vamos dizer, presta satisfações à sua torcida, mas em geral sem muito conteúdo, né? As entrevistas dele... E eu falo tranquilamente porque cansei de elogiar a gestão do Bandeira e a sua parte administrativa, financeira e tudo mais. Agora, as entrevistas dele, em geral, não tem muito conteúdo. Você não tira uma manchete dali, você não tira uma frase, você não tira uma notícia, porque ele, em geral, não fala muito. Ele concede muitas entrevistas, mas, em geral, vazias de conteúdo. E quando elas têm conteúdo, elas acabam sendo muito mais entrevistas de torcedor do que entrevistas de um dirigente, né? Então, quer dizer, que apontasse o que pode ser feito, quais são os equívocos, quais são os caminhos a serem tomados, se não a troca de técnico, nisso ele foi muito claro e foi convicto, se não a troca de técnico, ou será que o Flamengo empatou aquele jogo apenas por causa da arbitragem? Será que foi só isso? Será que não há mais nada que tenha levado o Flamengo a não vencer o Palmeiras? E estamos falando, evidentemente, se a torcida está reclamando daquele jeito, não se deve única e exclusivamente a um empate contra o Palmeiras em casa. Se deve a um histórico de jogos, a uma insatisfação já acumulada do torcedor. Então, eu acho que, embora conceda muitas entrevistas, o Bandeira precisava começar a dizer algo a mais nas suas entrevistas, a dar explicações mais claras, ou se não for para ele dar, que delegue ao Rodrigo Caetano, né? Porque às vezes também parece que o Rodrigo Caetano é uma figura meramente decorativa no Flamengo. Quer dizer, quem centraliza isso tudo? É o Bandeira? O Mauro sempre fala isso, né? Que o Bandeira centraliza demais as decisões do futebol e que é ele que toma as decisões importantes e tudo mais. Mas, não sei, então que fique claro e que se é ele que toma as decisões, ele acho que tem que passar a explicar para o torcedor mais claramente e passar a deixar claras quais são as suas intenções ou as medidas que ele vai tomar para fazer o Flamengo jogar o futebol que o torcedor espera que jogue. A discussão que se coloca no momento que o Flamengo está é o que essa diretoria pode fazer que não seja trocar o técnico. Porque também entendo a cobrança do torcedor. Isso. O torcedor pega e olha, vamos olhar para os méritos da diretoria. A diretoria, depois de sanear o clube, né, financeiramente e tudo mais, contratou aquele que é, acho que hoje, indiscutivelmente, o melhor elenco do futebol brasileiro. Deu estrutura para que esses jogadores trabalhassem, né, com um novo centro ali, fisiológico, médico e tudo mais. Hoje o Flamengo tem um estádio, pode chamar de casa. Conseguiu ter uma casa, conseguiu ter um estádio na sua cidade, quer dizer, impedindo que locomoções tão grandes passassem a ser feitas. Ou seja, do ponto de vista estrutural, a verdade é essa. A diretoria fez absolutamente tudo que ela poderia fazer.
Aí fica na cabeça do torcedor a questão. Bom, então, se a diretoria deu absolutamente tudo, deu time, deu estrutura, deu estádio, montou o cenário ideal para que o Flamengo brigasse pelo título, só existe um motivo possível para que o time não esteja andando, que é o técnico. Eu entendo o que o Léo falou, e entendo e apoio, acho louvável a posição da diretoria em ser muito clara, né, apesar de todos os pedidos, vamos manter o Zé Ricardo. Mas aí eu acho que assim, quando a direção diz vamos manter o Zé Ricardo, ela tem que ter ideia do que ela pode fazer para que o time passe a render mais. Ela, a diretoria, que seja cobrança do Zé Ricardo, que seja cobrança de jogadores específicos, que seja discutir com o técnico questões até do campo, de futebol. Isso acontece. Tem aquele documentário do Real Madrid, eu não vou esquecer nunca aquele documentário do Real Madrid, em que a gente tem o Valdano e o Arrigo Sacchi reunidos com o Vanderlei Luxemburgo, então técnico do Real Madrid. E claro, tudo bem, tem a questão que era o Luxemburgo chegando no Real Madrid... E o Valdano e o Arrigo Sacchi. E o Valdano e o Arrigo Sacchi, dois gigantes. Eu acho que o torcedor do Flamengo está ali com uma nuvenzinha, ouvindo você falar e imaginando uma conversa do Bandeira e do Caetano com o Zé Ricardo. Mas esse é o problema, né? Mas na hora, por exemplo, em que o Muralha estava insustentável, teve essa conversa. O Bandeira e o Caetano têm tamanho para falar com o Zé Ricardo. Mas não sei se tem tamanho, mas e conhecimento de futebol. Acho que essa é a questão. Então, eu acho que o Rodrigo Caetano talvez tenha. Agora, é preciso que se tenha a consciência de que alguma coisa precisa ser feita. Eu imagino que o Bandeira mais pergunte do que opine. Isso. Então. Para entender o que se passa. Certamente o Rodrigo Caetano tem totais condições de ter essa conversa. Mas se você olhar, só um parênteses, que a gente está falando que o Bandeira poderia opinar, e não parece ser muito a praia dele. Não é. Agora, olha os presidentes dos outros clubes. Tem algum presidente que entende muito de bola e fala, eu acho que tem que fazer isso? Mas não é na comparação com os outros, né, Tironi? Não, acho que você precisa olhar... Os outros não estão precisando dessas figuras, talvez. É que tem uns que entendem menos que outros. O Atlético está precisando. Mas tudo bem, você tem as figuras dos diretores de futebol, de quem quer que seja, ou que pelo menos, quer dizer, a direção tenha consciência de que se não vai ser o Bandeira sentando com o Zé Ricardo, e de fato me parece totalmente surreal essa cena e não faria sentido nenhum. O Bandeira começar a discutir futebol ali com o Zé Ricardo. Mas acho que assim, em qualquer área, em qualquer empresa, quer dizer, o chefe muitas vezes não tem 1/3 do conhecimento técnico que tem o seu subordinado. Sem dúvida. E nem por isso ele não tem a capacidade de perceber se aquele caminho faz sentido ou não, de fazer cobranças devidas, de eventualmente consultar outras pessoas que possam interferir e participar daquelas decisões. O que não dá só, eu acho, é assim, é para dizer, não, o técnico tá bom, tá tudo certo, continua o jogo do jeito que tá, se as coisas não estão indo bem e não estão indo bem.